pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre Gouveia para mais uma aula de física e hoje vamos tratar de convecção térmica. A convecção, pessoal, é uma forma de transmissão de calor. Ao longo das nossas aulas eu vou explicar as diversas formas de se conduzir calor. A gente tem a convecção, que ela se dá mais na forma dos fluidos, ela ocorre mais nos gases, nos líquidos, ela não ocorre nos sólidos, tá bom? Então a gente vai tratar dos líquidos e dos gasosos, dos gases no caso, pelas convecções térmicas, tá? E como é que se dá a convecção térmica? Olha, diferentemente da condução, onde o calor é transmitido de átomo para átomo, sucessivamente, que isso ocorre na condução, na convecção a propagação de calor se dá através do movimento do fluido que envolve o transporte da matéria. O gás ou o líquido, ele começa a se movimentar por conta do seu aquecimento. E isso pode acontecer de diversas formas, inclusive com exemplos que eu vou colocar aqui do nosso cotidiano, por que não? Tá? O primeiro exemplo que eu vou usar da convecção térmica, que eu acredito que todo mundo já tenha visto, é quando a gente esquenta a água numa panela. Quando a gente esquenta a água numa panela, o que acaba acontecendo? A água, com o passar do tempo, ela começa a se mover. Não é verdade, gente? A água começa a se movimentar. A parte de baixo, que fica a água em maior contato com o fogo, ela começa a se aquecer mais rápido do que a água que está em cima. Então, o que acaba acontecendo? As moléculas da parte de baixo da água, elas se afastam por conta do calor. Lembra que eu disse a vocês que o calor faz as moléculas se agitarem mais? Então é isso que acontece. As moléculas se afastam e se agitam mais. E esse movimento faz com que a densidade da parte de baixo do líquido diminua. Então esse líquido fica menos denso, O que é denso, professor? Denso, pessoal, é a proximidade das moléculas. Como as moléculas ficam mais afastadas, então ele fica menos denso, então ele sobe, ok? Então essa água que é aquecida, ela sobe numa corrente para cima, ok? E a água que está em cima, que em tese está mais fria do que a de baixo, ela desce para ocupar o espaço que a água quente estava. E esse movimento vai subindo e descendo, porque a água que desce esquenta, depois que ela esquenta, ela sobe. A água que subiu vai esfriando em relação à de baixo e ela desce. E essas correntes de subida e de descida que fazem essa troca da água mais quente com a água mais fria, a gente chama de correntes de convecção. Ok, pessoal? Então, sempre quando a gente aquece qualquer líquido, a parte de baixo dele vai esquentar primeiro e essa parte de líquido que está embaixo vai subir, enquanto a parte que está em cima vai descer. Beleza? Vamos passar para um próximo exemplo que também é conhecido de vocês. É o exemplo do ar-condicionado. Alguém aqui já viu ar-condicionado perto do chão? Eu acredito que ninguém nunca viu ar-condicionados perto do chão, perto dos pés. Por que será? Porque geralmente o ar-condicionado fica numa posição bem mais alta do que a posição que nós ficamos. É porque é diferente da água que se dá quando ela esquenta, ela não sobe. Quando o ar está mais frio e sai do ar-condicionado, o ar fica mais denso e mais pesado.
Então, o que acontece? O ar mais frio ele vai descer. Veja, se o ar-condicionado ficasse perto do chão, ele não ia esfriar em cima, ele só ia esfriar pelo chão. Porque o ar frio, a tendência do ar frio não é subir, a tendência do ar frio é descer. Então, quando o ar frio desce, ele empurra o ar quente que está embaixo para cima e acaba se dando outra corrente de convecção. O ar frio desce, o ar quente sobe. Aí quando ele sobe, entra em contato com o ar condicionado, esfria e depois desce. E aí a gente forma novas correntes de convecção. Legal? Vamos passar para o último exemplo para ver se vocês entenderam bem. A gente tem aqui o freezer, né? Essa parte aqui do congelador. A gente tem modelos de geladeira em que o congelador fica embaixo. Eu posso garantir a vocês que a eficiência desse tipo de freezer não é tão boa quanto o freezer em cima, não. Por quê? Porque na geladeira ela segue o mesmo exemplo do ar-condicionado. O ar gelado que vai de lá do congelador, ele desce. No que ele desce, ele passa pelos elementos que estão dentro da geladeira, dos alimentos que estão na geladeira. E ele vai ficando mais quente. Porque à medida que ele vai esfriando os alimentos que estão dentro da geladeira, ele vai trocando temperatura com eles. E aí, quando o ar chega lá embaixo, ele chega já um pouco mais quente. Então, quando o ar fica mais quente, ele faz o quê? Ele sobe. E quando o ar está mais frio, ele desce. Se o congelador ficasse embaixo, o ar frio não ia subir. O ar frio ia ficar preso embaixo. Deu para entender, pessoal? Percebam que onde é que a gente coloca as verduras? A gente coloca as verduras na parte mais baixa da geladeira. Por quê? Porque quando o ar frio chega nas verduras, ele não chega tão frio quanto está lá em cima. E aí ele conserva as verduras somente num frio básico, sem congelar as verduras. E onde é que a gente bota as carnes, os legumes não, os iogurtes? A gente coloca mais para cima porque fica mais perto do frio. Deu para entender, gente? Então, olha só, nossa atividade é baseada em tudo isso que eu expliquei. Condução, que é a maneira de se transmitir calor entre corpos sólidos, eu ainda vou explicar, tá? Vai ficar para a nossa próxima aula. E a convecção, que é a transmissão de calor para fluidos. O que são fluidos, professor? Fluidos são os gases e os líquidos, tá bom? Aí eu acabei de explicar a parte da convecção, que é com os fluidos, ok? Então eu espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima aula.